Em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa esperança. Amém. Será que é possível ter esperança em meio a tantas dificuldades que vivemos? A violência e a criminalidade que parecem aumentar a cada dia, e diante disso vemos também a impunidade aumentando, a justiça falha existente em nosso país. A inflação que encarece o custo de vida, tudo vai subindo de preço e a nossa renda mensal parece não acompanhar o ritmo. E se não bastasse a elevada carga tributária de nosso país, é imposto sobre imposto, o que obriga os brasileiros a terem que trabalhar quase que até a metade do ano somente para regularizarem seus compromissos com o governo. Em contrapartida, a segurança, o ensino, a saúde pública são falhos e precários, deixando muito a desejar, obrigando as pessoas a terem que recorrer à assistência privada ou particular quando precisam de algo. Isso é quando sobra alguma coisa para recorrer a serviços particulares. Convivemos diariamente com doenças, seja conosco, seja com alguém próximo a nós. Acabamos de passar por uma pandemia que ceifou a vida de tantas pessoas. Ansiedade e depressão aumentam ano após ano. Pessoas com problemas, pessoas que sofrem pelos mais diversos motivos. E em meio a tudo isso, a palavra de Deus caindo cada vez mais em desuso e descrédito. Os princípios cristãos sendo ignorados, questionados, afrontados e até mesmo combatidos. Hoje, lembramos do Dia das Mães. Ser mãe é sem dúvida um enorme privilégio e é também uma grande responsabilidade. A Bíblia, como eu mencionei para as crianças, em alguns momentos chega inclusive a comparar o amor de Deus por cada um de nós ao amor de uma mãe pelos seus filhos. Porém, hoje em dia, volta e meia, nós também nos deparamos com mães que abandonam os seus filhos recém-nascidos. Mulheres militando pelo aborto, argumentando que suas vontades, seus desejos, seus direitos individuais são mais importantes do que a vida de um ser humano em formação. Enfim, são muitas coisas negativas que nos cercam. E tudo isso nos deixa angustiados, com medo. Muitas coisas nos chocam, nos inquietam, nos angustiam, nos preocupam, nos faz sofrer. Será que ainda é possível ter esperança em meio a tudo isso que vivemos e presenciamos? Será que é possível falar de algum tipo de esperança para outras pessoas? Vocês têm esperança? Que esperança é essa? No que se baseia a esperança de vocês? Afinal, o que é esperança? O dicionário define a esperança como a confiança de que algo bom acontecerá. A crença de que um desejo se torne realidade. Ou até, num sentido negativo, é aquilo que se relaciona ao ilusório, ao utópico, aquilo que pode não acontecer. Qual é a nossa esperança como cristãos? O apóstolo Pedro, em nossa epístola, no primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele afirma: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Que esperança é essa da qual Pedro fala? É a esperança cristã, obviamente. Exatamente, é isso, a esperança cristã. Mas o que realmente significa essa esperança na vida de vocês? O que ela representa para nós cristãos? É preciso lembrar que essa afirmação de Pedro está inserida em um contexto onde ele fala numa situação de dificuldades, sofrimentos e provações. O apóstolo diz que se fizermos o bem, provavelmente teremos uma vida tranquila. Contudo, ele acrescenta que poderemos inclusive vir a sofrer por praticarmos o bem. Porém, ele argumenta que ainda assim nós teremos motivos para sermos felizes. E então Pedro exorta a que tenhamos
Cristo no coração e falemos da esperança que nele temos. E ele recomenda que a gente faça isso com educação, com respeito, de consciência limpa, para que quando formos insultados, aqueles que falarem mal da nossa boa conduta como cristãos fiquem envergonhados. Para que eles fiquem envergonhados e não nós. Será que é possível manter-se feliz e tranquilo em um contexto de adversidade? E ainda por cima falar da esperança cristã para aqueles que nos afrontam, aqueles que questionam a nossa fé? No apóstolo Paulo nós encontramos um belo exemplo de que sim, isso é possível. Paulo é um dos maiores, se não o maior apóstolo de Cristo. E ele sentiu na pele o que significa testemunhar a esperança cristã. Paulo foi afrontado, foi questionado, ele sobreviveu a um naufrágio, ele foi perseguido, foi apedrejado, foi preso e por fim foi decapitado. Tudo por causa da esperança cristã que ele anunciava. Mas Paulo, ele não se abateu. A carta aos Filipenses, por exemplo, foi escrita enquanto Paulo esteve preso e é considerada justamente a carta da alegria, na qual ele fala sobre a alegria que nós cristãos desfrutamos pela vida em comunhão com Cristo e uns com os outros. É nessa carta que Paulo fala: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Entre as leituras desse final de semana, nós temos um belo exemplo de uma situação em que o próprio Paulo teve a oportunidade de falar a respeito da esperança cristã. Ao chegar em Atenas, ele ficou perplexo e revoltado diante de tamanha idolatria daquela cidade. Atenas estava repleta de altares para os mais diversos deuses, inclusive o altar para o Deus desconhecido, como ouvimos na leitura. Os atenienses, eles eram tão religiosos que eles não queriam correr o risco de deixar nenhum Deus de fora, por isso, o altar ao Deus desconhecido. Mas os deuses atenienses eram estátuas inanimadas, que eles mesmos tinham feito para si e que nada lhes poderiam oferecer. Paulo então aproveita a oportunidade e lhes apresenta aquele Deus que eles não conheciam, o único Deus verdadeiro que realmente poderia lhes oferecer algo real e concreto. E é então que ele fala de uma esperança sólida, concreta, que nenhuma daquelas estátuas, daqueles deuses poderia lhes dar. E a certeza dessa esperança é a ressurreição do próprio Jesus Cristo, lembra Paulo, o Filho deste único Deus verdadeiro. Antes que a gente julgue os atenienses por sua idolatria escancarada, convém que nós também olhemos para nós mesmos. Será que nós também muitas vezes não criamos os nossos próprios ídolos? É claro, a gente não vai fazer estátuas como fizeram os atenienses. Mas se nós formos sinceros, nós perceberemos que sim, muitas vezes também nos tornamos idólatras. Ou alguém aqui cumpre perfeitamente o primeiro mandamento? Porque eu não consigo. E nós nos tornamos idólatras, por exemplo, quando amamos mais a nossa família do que a Deus. Sim. Amar a família, servir a família é algo agradável a Deus, mas quando a família ocupa o primeiro lugar, assumindo o lugar do próprio Deus, isso é idolatria. Um amor autêntico, verdadeiro e desinteressado pela família passa pelo amor a Deus, pelo buscar a Deus em primeiro lugar. Afinal, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E essa regra se aplica a todas as áreas da nossa existência: namoro, casamento, estudo, trabalho, todas as áreas. Como temos administrado nosso tempo, nossos dons, nossos bens? Nós temos que reconhecer que muitas vezes nós falhamos. E todas as vezes em que substituímos Deus por qualquer outra coisa que seja, nós nos tornamos idólatras. E se transgredimos o primeiro mandamento, consequentemente também transgredimos todos os demais mandamentos. Sim, pecamos contra Deus, pecamos contra o próximo. Essa é a dura e triste realidade.
Pode não ser uma idolatria escancarada como era dos atenienses, mas não deixa de ser idolatria. Talvez com algumas oscilações, alguns se inclinando um pouco mais para esta fraqueza, outros mais para aquela fraqueza, mas o fato é que todos nós manifestamos esse mal, e isso apenas escancara a nossa realidade pecaminosa. Porém, é justamente quando caímos na real, é justamente quando reconhecemos a precária situação na qual nós nos encontramos, que entra em ação aquela esperança da qual fala o apóstolo Pedro em sua carta. No versículo 18 ele diz: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Essa é a esperança. Essa é a maravilhosa notícia na qual nós depositamos a nossa fé. O justo pelos injustos, um homem bom, Jesus Cristo, em favor dos maus, que somos cada um de nós. Jesus Cristo é o Deus homem, perfeitamente bom, que sofreu o castigo que nós merecíamos por causa da nossa idolatria. E com isso nós temos o perdão dos nossos pecados. Somos conduzidos de volta para a comunhão com Deus, como lembra Pedro em sua carta. Por isso, Jesus Cristo é a única razão da nossa esperança. Sem Jesus Cristo, não há esperança alguma. Essa esperança nos foi dada no dia em que fomos batizados. É o batismo que nos dá a salvação por meio da ressurreição de Jesus Cristo, como lembra Pedro. E a salvação não é algo que está lá distante, algo que vem só depois. Não, a salvação ela é para agora, ela é real. A salvação está no perdão dos pecados que dia após dia Deus nos concede, no fortalecimento da fé que recebemos através do ouvir e meditar na palavra de Deus, que está no batismo, na Santa Ceia. A salvação está na nova vida espiritual que a fé em Jesus Cristo nos oferece. Talvez vocês estejam se perguntando, mas que nova vida é essa se nós continuamos pecando? Essa nova vida é a vida cristã que nasce da fé. Vida na qual nós somos guiados e orientados pelo Espírito Santo, aquele auxiliador, o Espírito da verdade, do qual fala Jesus no texto de hoje, no Evangelho de hoje, Evangelho de João, que Ele mesmo pediu ao Pai para que enviasse para ficar conosco para sempre. Sem esse Espírito Santo, é Ele quem cria em nós a fé, é Ele que nos mantém na fé e ao mesmo tempo também nos capacita nessa vida cristã. E essa vida cristã, a partir da fé, ela não significa que agora seremos perfeitos e não pecaremos mais. Isso acontecerá somente na eternidade. Mas a vida cristã é uma vida vivida debaixo da graça de Deus, onde, em resposta ao grande amor de Deus, nós procuramos viver uma vida correta, uma vida em conformidade com a vontade de Deus, uma vida de luta contra o pecado, de amor e de serviço ao próximo. Porém, quando nós falhamos, quando nós pecamos, o que acontece? Nós sabemos que em Cristo, sempre de novo, nós teremos um Deus que nos acolhe de braços abertos. Um Deus que sempre de novo está disposto a nos perdoar. E quem nos conduz nesse processo contínuo de arrependimento, de perdão dos pecados e vida cristã é justamente esse Espírito Santo, esse auxiliador, que Cristo prometeu e enviou e que sempre está conosco. Além do Espírito Santo sempre estar conosco, o próprio Jesus prometeu que não nos abandonaria. E também garantiu que assim como Ele vive, também nós viveremos. Essa é a promessa que nós temos. Esse é o Deus real e concreto da Bíblia, um Deus que vem a nós como Pai, como Filho e Espírito Santo, com o único objetivo de nos beneficiar de todas as formas possíveis, um Deus que nos mantém vivos, não nos deixa cair, um Deus que nos ouve, que ouve nossas orações, um Deus que sempre de novo estende a nós a sua graça, como lembra o Salmo 66. Esse Deus não é um Deus falso.
Não é um Deus distante, não é um Deus inanimado, não é um Deus feito por mãos humanas, como eram os deuses dos atenienses. Mas é um Deus verdadeiro, real, concreto, que está próximo de cada um de nós. O Deus que, conforme as palavras do próprio Paulo em Atenas, fez o mundo e tudo que nele existe, que é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por mãos humanas. E também não precisa que façam nada por ele, afinal, ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e tudo mais a todos os seres humanos. É ele quem de um só homem criou toda a raça humana para viver sobre a terra. Um Deus que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Quão consoladoras são essas palavras de Paulo, lá em Atenas, e que ainda para nós nos dias de hoje são extremamente consoladoras, especialmente em meio às dificuldades e desafios que vivemos neste mundo. Sim, queridos irmãos e irmãs, nós temos muitos motivos para ter esperança. O Deus cristão, que é o nosso Deus, é um Deus amoroso, um Deus que está próximo, que é presente e ativo na vida de cada um de nós. Foi sobre essa esperança que Paulo falou aos atenienses ao lhes apresentar aquele Deus que eles não conheciam, o Deus que se revela através da vida e obra de Jesus Cristo. Foi essa esperança que levou Paulo a viver contente em toda e qualquer situação. Foi essa esperança que levou Pedro a afirmar que somos felizes mesmo quando sofremos por fazer o bem. É essa esperança que motiva também o nosso viver neste mundo, apesar de todas as adversidades. Por isso eu volto a perguntar: será que é possível ter esperança em meio a todos os desafios e dificuldades que enfrentamos atualmente? Sim, é sim possível ter esperança. É possível ter esperança, principalmente quando essa esperança ela está fundamentada neste Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não há o que temer. Sempre existirão motivos para termos esperança. Por pior que seja a situação, por mais difíceis que sejam os dias, jamais estaremos sozinhos nem desamparados. Deus não apenas promete, mas de fato se coloca ao lado de cada um de nós, nos momentos bons, mas principalmente nas situações difíceis da vida. E essa presença, ela se torna efetivamente real e concreta através, por exemplo, dos médicos que cuidam da nossa saúde quando nós estamos doentes, que são as mãos de Deus. Também daquele irmão que nos dá uma força quando estamos passando por alguma dificuldade, daquele ombro amigo que nos consola quando estamos sofrendo. Sim, Deus usa pessoas também para se colocar ao lado de cada um de nós. Sim, Deus também quer usar a mim e a cada um de vocês para se colocar ao lado daqueles que precisam. É importante lembrar que, através de Jesus Cristo, o próprio Deus suportou em nosso lugar a maior das nossas dificuldades, resolvendo o nosso pior problema, o pecado. E por causa disso, mesmo que diante das nossas dificuldades terrenas as coisas não saiam exatamente como nós gostaríamos, Ele ainda estará conosco. Mesmo se algo indesejado vier a nos acontecer, pela fé em Jesus Cristo nós temos uma garantia e uma promessa: porque eu vivo, vocês também viverão. Essa é a nossa esperança. É nela que se baseia a nossa fé. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é sim possível ter esperança. E não apenas ter esperança, como também compartilhar com outras pessoas essa esperança, a exemplo do que fizeram os apóstolos e os cristãos de todos os tempos. E é assim que nós seremos instrumentos do próprio Deus para levar um pouco mais de paz, um pouco mais de esperança para este mundo tão conturbado no qual nós vivemos, esse mundo tão cheio de desesperança. É vivendo e testemunhando essa esperança para os filhos que vocês, mães, que hoje são lembradas e homenageadas, continuarão sendo um belo exemplo do amor de Deus por cada um de nós. Que o Espírito Santo nos mantenha sempre firmes na fé em Jesus Cristo e de fato nos capacite para que estejamos sempre prontos para falar
a todos aqueles que pedirem a razão da nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém.